Pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui com o Breno Monteiro, que é tatuador especialista em microrrealismo e tatuagem nórdica, relacionada também à era Viking. Eu estou aqui para a gente bater um papo, né, sobre essa questão, da tatuagem, como é que está todo esse processo, e também a gente vai falar, né, sobre essa questão da arte nórdica, da era Viking, que serve também como base para esse estilo. Breno, seja muito bem-vindo aqui ao canal, um Olá, prazer tudo te bem? receber. Você é, inclusive, aluno do Duga, né, que é um cara assim, que eu tenho Isso. O respeito. Dugan já veio aqui uma vez, né? É um grande Isso, amigo meu, uma pessoa incrível, assim, me ensinou muita coisa e eu sou um aluno dele, assim, um que jovem bacana, padawan. verdade. E, Breno, queria que tu começasse, como que começou o teu interesse pela tatuagem, né, em si, e depois passar também por esse estilo da tatuagem nórdica. Ah, beleza. Então, eu comecei fazendo 18 anos e querendo fazer a minha primeira tatuagem, assim. Eu sempre gostei de arte, sempre desenhei desde criança. E aí foi engraçado, porque eu fui no estúdio fazer a primeira tatuagem, que era uma coisa já nórdica na época, era uma runa que eu queria fazer. E aí, só que eu fui para fazer o orçamento no estúdio e acabei vendo o tatuador tatuando e falei, pô, acho que dá para fazer isso. Acho que eu consigo fazer isso, hein? Porque eu me apaixonei na mesma hora, assim, sobre a tatuagem, né? Então eu fui, acabei não fazendo a tatuagem que eu queria fazer, né? Porque eu fiquei vendo o cara tatuar e acabei começando a estudar isso por conta própria, fui fazer um curso. Só que, igual a gente falou um pouco antes aqui de começar a gravação, eu comecei nessa parte medieval, por assim dizer, com RPG, com videogame, como todo bom nerd, né? É, e aí eu fui me apegando mais para esse lado nórdico em questão artística, em questão de estilo também, né? E acabou que foi casando uma coisa com a outra. E aí eu sou tatuador já desde 2018, que eu trabalho com isso. E desde 2021 foi quando eu fiz o curso com o Dugan, que ele deu um curso. Aí eu fiz o curso com ele. E aí comecei a estudar. Foram, acho que 2 anos só estudando, né? Sentado com a bunda na cadeira, estudando, né? Sempre com o apoio dele e tudo mais. Então, questão de estilo e escrita, algumas coisas assim, ele sempre ia me ajudando, me dando feedback. Até o momento que eu falei, cara, vou começar a tatuar isso para valer agora que eu já estou estudando. E aí foi. E aí já tô aí já desde 2020, final de 2022. Desde o final de 2022, início de 2023, eu tô fazendo arte nórdica já, né? Cada vez mais me especializando, tenho meu Instagram para isso. E hoje eu tenho uma carreira nômade, eu posso dizer, porque eu não faço parte de estúdio nenhum. Então eu viajo pelo Brasil, por enquanto, mais aqui na região sul e sudeste, né? Tatuando em eventos, em estúdio. Então eu tô sempre fazendo esse tipo de trabalho mais nômade mesmo. Eu não faço parte de estúdio nenhum, nem aqui na cidade onde eu moro, eu não faço parte de estúdio. Então, minha agenda está sempre na viagem, assim. Ah, muito legal isso, que realmente é uma coisa diferente, né? Que a pessoa vai e vai tendo experiências de tatuar em lugares diferentes, conhecer Sim. pessoas novas, eu acho isso bem legal. E assim, como é que é o processo para a gente começar a estudar para fazer uma tatuagem nórdica, né? A gente sabe que a própria tatuagem, quando a gente se refere à tatuagem da Era Viking, a gente não tem assim achados relacionados a isso, né? Mas a Uhum. gente tem, por exemplo, um relato que é Do Aftermath. fantástico do Ibn Fadlan, É, falando da tatuagem, que ele tinha uma tatuagem preta que era, digamos assim, dos pés até, digamos, a cabeça, mais ou menos. o Ahmed bin Fadlan, eu não sei se é o jeito certo de falar, ele descreve as tatuagens como um esverdeado escuro, um azulado escuro, né? Que seria, a gente pode usar aí um pigmento à base de plantas dar isso, né? Dar essa coloração depois de velha. É uma tatuagem velha, tatuagem de cadeia que a gente fala, né? Só que ele não usa a palavra tatuagem, porque na língua dele não tinha a palavra tatuagem, né? Você não tinha uma tradução para tatuagem. Então ele usa a palavra ornamento na pele. Por isso que muito ainda se fala se realmente os nórdicos tinham ou não tatuagem, né? E aí ele descreve esses Rus, né, que são os povos que ele encontrou, que são alguns mercadores que ele encontrou, que hoje é a região ali da Dinamarca, ele descreve como homens altos, belos, parece que foram moldados pelo próprio Deus, né? Ele puxa um bom saco para essa galera, muito limpos e tudo mais. E ele descreve as tatuagens como de cor verde escuro, azulado escuro, da ponta dos dedos até o pescoço.
né? Então não é falado em momento nenhum, por exemplo, coisa em rosto, né? Mas ele fala da ponta dos dedos até o pescoço, representando símbolos, animais, pessoas e galhos de árvore, que a gente pode entender como os nossos, né? Cipós, dando nós e tal. Que tem uma diferença muito grande também entre os nós nórdicos e os nós celtas, né? Enquanto os nós nórdicos ele tem uma característica mais de árvore, de raiz e tudo mais, o nó celta tem uma característica mais de nó marítimo, por exemplo, né? E você perguntou das coisas, como é começar a estudar esse tipo de arte, é justamente procurar boas fontes. Porque hoje na internet, ainda mais com o estouro da série Vikings, de jogos, né? Tanto God of War, por exemplo, quanto Assassin's Creed, e outras grandes produções, assim, é, tem muita informação que ou está errada ou ela foi modificada um pouco daquilo que realmente é, sabe? Então, acho que o principal para isso é literalmente sentar a bunda na cadeira e estudar, sabe? Procurar artigo, procurar pessoas que trabalham com isso já, procurar pessoas que falam, não necessariamente tatuadores, mas pessoas que falam sobre esse tipo de arte, museu, e ver muito referência histórica, né? Então, hoje em dia a gente tem, por exemplo, o museu da Era Viking, na Estocolmo, não é. Eu não lembro onde é o lugar. Eu acho que é na Dinamarca, não, na Dinamarca não. Acho que é na Noruega, se eu não me engano. Enfim, você consegue, é onde está o navio de Oseberg hoje, né? Eu acho que é na Noruega Museu do mesmo. Barco Viking, eu acho que é o É, nome. não, porque o museu do barco Viking, ele tá em reforma, se eu não me engano, e aí foi para outro Isso. lugar. E aí, nesse outro lugar, você consegue fazer uma exposição pelo computador, 360 graus, como se fosse um Google da vida. Então, é realmente ir atrás disso para criar, né, para conseguir começar a estudar esse tipo de coisa e procurar ótimas referências. Um que você já conhece é o Jonas Laumarco, assim, que hoje acho que eu diria que é uma principal referência para a maior parte dos estudiosos de arte da era Viking, né, que ele fez um trabalho maravilhoso. Eu já tenho os 2 livros que ele lançou, estou esperando lançar mais para comprar. Né, são livros ótimos e que ajudam bastante. Até hoje eu uso, né, já tem alguns anos e eu vou continuar usando por bons tempos ainda, né, e hoje também tem uma facilidade. Por exemplo, eu conversei com ele há um tempo atrás, né, estava com algumas dúvidas, ele me ajudou bastante porque tem a facilidade da internet, né, obviamente não é chegar pedindo informação, sem parar, mas, né, chegar com jeito ali, você consegue, a galera é bem receptiva, até às vezes quem vem falar comigo, eu me considero que, assim, tem 2 anos que eu estudo isso incessantemente, vivendo isso realmente, né, hoje faço evento, tenho minha roupa de reneck, né, de recriada, tenho todas as artes que eu levo para evento, elas são baseadas, eu faço com handpoke, mas eu mal raspei a partezinha, a pontinha do iceberg ainda, sabe? Que é muita coisa. Nossa, é realmente bem interessante. Você mencionou o trabalho do Jonas, ele é uma grande referência mesmo. Eu que Sim, adoro essa parte de Viking Art, acho que eu recomendo também que o pessoal procure. Ele tem 2 livros, né? Ainda vai sair o terceiro, que sim, vai ser da parte mais germânica, pré-era Viking. Achei uhum, muito legal. O Anatomy, acho que ele é Anatomy Germanic Art, alguma coisa assim que vai ser. E aí, eu acho assim que tem muitos elementos que foram assim também um puxando o outro, né? Então essa sequência cronológica ela é bem interessante de. sim. A montagem que ele faz no livro, né, The History of Viking Age, é muito boa. E assim, depois quando eu vi que ele ia lançar o estilo Ridgerik, eu fiquei muito feliz, porque é meu estilo preferido. Eu tenho uma Legal. afinidade, uma paixão por esse estilo, que na mesma hora que eu vi, eu já fui lá e comprei, sabe? Quero comprar o livro físico, ainda não consegui, mas eu vou comprar, mas o online já tá ali, eu uso todo dia para desenhar, né? Os dois eu uso. E aí, referências também, ele tem o outro, que eu sempre esqueço o Instagram, que é um outro Instagram dele também, que eu não sei se você já viu, acho que é Gemini Project, alguma coisa assim, que ele É, peraí, acho que é Green, alguma coisa assim, que ele, é ele tá pegando. Esse é muito legal esse projeto, ele tá pegando referência, imagens de achados arqueológicos e mantendo tipo como se fosse um, uma coisa database, um é um arquivo, compêndio, assim, um né, compêndio. dessas artes, assim, é muito bacana porque ele pega referências, você vê a foto do... Aqui, ó, Gelmir Project, que é esse Instagram aqui. Isso. Ele é muito bacana porque ele pega as fotos dos artefatos e posta, né? Então você tem a referência histórica direta ali na fonte.
E aí muitas coisas ele redesenha. Então ele posta um elmo grandão da Era Vendel e nos próximos stories nos próximas publicações do Carrossel são os desenhos. Ele destrincha os desenhos de cada parte ali e tal. Então é bem bacana. É verdade, esse homem ele é fantástico. Tem inclusive que chamá-lo aqui para falar sobre Pô, vai arte ser bacana, vai ser bacana. E assim, quais são, assim, digamos, os principais estilos que muitas vezes são contemplados, né? Que vocês, assim, geralmente costumam fazer, que o pessoal pede. Eu já vi muita tatuagem com estilo de urnis, já vi com o Então, Hendrix. aí tem uma coisa que eu acho que também vai muito da liberdade de cada artista, né? Quando alguém vem para mim, fala, eu quero fazer uma arte, sei lá, uma máscara de Odin. Eu tô fechando um antebraço todo, assim. Lá em Florianópolis, eu vou lá pra tatuar o cara, inclusive, ele paga, eu vou pra lá pra tatuar ele. E a gente tá fechando os dois antebraços dele com hand poke, né? E um braço que eu fiz agora há pouco tempo, ele fez pra Odin. Então a gente fez uma máscara de Odin, fez Hugin Monin, Gekifreki e o Odin montado no Sleipnir. Aí só que ele dá liberdade artística total, né? Então aí eu vou no meu estilo preferido, que é o Rigerik, né? Raramente eu saio dele, assim, tipo, eu procuro sempre fazer outras artes em outros estilos também para praticar e né, para manter a mente afiada nesses outros estilos. Mas eu gosto muito do Rigerik, então sempre que você vai ver, tanto que a minha cabeça aqui, eu não sei se vocês conseguem ver que o cabelo cresceu, mas tem um fechamento dos dois lados, assim, que é o Dugan que tá fazendo, inclusive, ele tem que acabar aqui desse lado, em Rigerik, né? Então, e aqui foi uma liberdade total dele, eu falei, Du, cara, qualquer coisa que eu pensar, se é meu professor, você vai fazer melhor. Então faz aí, eu não quero nem ver, eu só quero ver pronto. Né? E aí a única coisa que tem aqui é uma inscrição rúnica aqui em cima, que é um texto, um trecho do Havamol, que a gente fez, que era o que eu queria. O resto ele criou sozinho ali. E aí, quando eu falei que queria Rigger, ele até falou, pô, é meu estilo preferido também e tal. E aí é isso, a gente cria, eu pelo menos gosto muito de criar no Rigger, exceto quando alguma arte eu vejo e falo, não, essa aqui vai em tal estilo, né? Mas muita gente pede, acho que a maior parte pede Urnis. Porque é igual o próprio Jonas fala no livro dele, que isso é uma coisa natural do ser humano, né? A gente consegue observar em vários povos, em vários momentos diferentes. Que a arte, ela começa a ser cada vez mais técnica e complexa. Então, você pega o primeiro estilo, que é o Bora, e vai até o Broa, e vai até o Rigerik, você vê a evolução. Então, cada vez mais complexo, cada vez mais cheio de nós, até chegar no Rigerik, que é nó que você nem consegue entender direito o que está desenhado, né? Uma complexidade. E aí, por fim, eles simplificam, né? Então, a gente tem o minimalismo depois de... Isso a gente consegue ver antes, né? Deixa eu esqueci de falar, eu também sou formado como professor de artes, né? Fiz faculdade disso, sou formado nisso. E a gente consegue ver em vários estilos, até na tatuagem hoje em dia também, a gente consegue ver o minimalismo, né, chegando, e é uma coisa natural. E por ser minimalista, a galera que não é tão dentro assim dos estilos acaba preferindo, porque fica uma arte mais clean, né? Então, eu fiz uma vez um ornamento numa amiga minha, Gabi, aqui assim, no estilo Urnis também, que ficou a coisa mais delicada, ficou muito bonitinho. E aí a gente vê muito disso, né? E os neonórdicos, sempre tem o neonórdico, né? Que é... O neonórdico, ele não é um estilo histórico, né? Então, mas a gente tem ali, durante a Era Viking, a gente tem os 7 principais estilos artísticos, né? Tem alguns outros que foram misturando no meio do tempo, mas tem os 7 principais que estão no livro do Jonas. E a gente pega esses estilos, mas coloca uma estética mais moderna. Então ele acaba virando um neo-nórdico, né? Que é a mesma coisa que falar do neo-tradicional, né? Neo-old school, enfim. E aí eu acho esse estilo bem bacana também. E tem por ser uma coisa mais atual, uma estética mais atual, o pessoal acaba aceitando bastante também, né? Então, evento eu levo bastante neo-nórdico. Tem alguns trabalhos neo-nórdicos já feitos, que a galera, putz, um dos melhores trabalhos, assim, que eu acho mais legais, assim, neo-nórdico. É uma estética bem bacana também que a galera procura. Nossa, bem legal mesmo de ver como que esses estilos eles vão sendo utilizados, né, para você que criar coisas novas também. Eu vejo muita Sim, gente contando a sua própria saga, vamos dizer assim, através delas. Eu acho isso bem legal. Já vi várias fotos eu acho assim, fico bem interessada, às vezes até mesmo de fazer em mim. E assim, a gente tem também não só dos estilos, né, mas também as representações de pingentes, né? O pessoal faz sim. muito de, É, de, de como é que a gente fala?
Dos próprios achados, né, como Dos você achados falou. arqueológicos. Sim, sim. Eu gosto muito, quando a gente analisa a arte nórdica, né, tanto da era viking, até mesmo anterior, posterior, a gente vê que eles eram extremamente, muito minuciosos nos detalhes, né? Então, por exemplo, eu tenho um dracar aqui, que ele é pequenininho, não sei se vai dar para ver, mas ele é desse tamanho e ele tem muito detalhe. E ele é bem básico, ele nem é tão detalhado assim, né? Então você vê joalherias minúsculas, né, com detalhes extremos, assim, com a riqueza de detalhes. E eu tento trazer isso para o meu estilo. Então, por exemplo, pô, eu poderia fazer o fechamento de braço do cara grandão, assim, pegando uma coisa toda, mas não, eu quis colocando detalhes pequenos dentro, justamente por conta da joalheria que a gente vê muito, das peças, né, espadas com riquezas de detalhe. Uma coisa que eu fiquei abismado um tempo atrás foi um arreio de cavalo, né, aquela que prende em volta da cabeça do cavalo, cara, com peças desse tamanho, assim, minúsculas, com uma riqueza de detalhe que quando eu vi a peça, só o quadradinho, eu falei, deve ser uma placa, né? Aí eu vi o arreio inteiro, eu falei, não é possível que é um negócio desse tamanho, sabe? Então, assim, a gente sempre se baseia muito no achado arqueológico, muito, muito, muito. Acho que a principal base é em achados arqueológicos e é uma coisa que eu tento trazer sempre para as minhas tatus, né? Então, sempre que eu crio uma arte para algum cliente, alguma coisa assim, até mesmo as que eu crio para postar, para desenho, eu sempre pego referências arqueológicas. E eu gosto sempre de falar para os meus clientes, né? Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma máscara também de Odin, essa não foi essa. Essa outra também teve, mas eu gosto dessa primeira. Que eu peguei 4 ou 5 referências arqueológicas para fazer uma máscara, né? Então eu peguei um pingente daqui, um desenho de uma runestone dali, peguei um desenho do Jonas aqui e tal, fui juntando, porque o Jonas também se baseia em arqueológicos, né? Ele não cria do zero, assim, ele também se baseia. E aí eu vou criando, e quando eu passo isso para o cliente, né? Ó, essa é a arte, ela tem referência de tal coisa, referência a tal. Ah, o elmo é dessa época, desse achado aqui, e aí você vai ver o elmo, é o mesmo elmo do achado. A barba é tirado dessa referência, dessa pedra rúnica, o olho é daqui e tal. Então eu gosto sempre de fazer esse trabalho de. Acho que não só enquanto artista, mas enquanto professor de arte, né? Esse trabalho de curadoria da arte que eu vou criar e trazer as referências para o cliente, porque ele também consegue ver o que teve de cada coisa histórica ali, né? Porque não tem como a gente fazer uma tatuagem histórica, é impossível, porque nós não temos referências de tatuagens históricas da era viking, né? Nós podemos fazer tatuagens históricas do povo Sita, por exemplo, porque tem pele preservada, né? As tatuagens históricas da múmia de Otzi, que é a múmia mais antiga com tatuagem, mas nós não podemos fazer da era viking. Então, o que a gente faz é uma representação de como seria, baseado naquilo que a gente vê. Então, eu sempre trago essa questão de achados arqueológicos junto. Em cada arte que eu faço, tem pelo menos 3 ou 4 referências. Nossa, que bacana, achei bem legal isso. E queria que tu explicasse, porque às vezes as pessoas podem não conhecer, né? Tem gente que às vezes não conhece muito, o que que é a técnica do hand poke, que Vamos, é bem, às vezes é muito falado, mas muita gente às vezes não conhece muito o que é, sim. né? Eu gosto sempre de falar que a técnica do hand poke ela é uma técnica que até hoje é usada para N estilos, não é exclusividade né, de tatuagem nórdica só, a galera que faz. Não, é uma técnica usada, uma técnica de tatuagem comum, só que ela já é uma técnica milenar, né? Ela consiste em uma técnica totalmente manual. A gente não usa máquina de tatuagem. Então a gente pega, deixa eu pegar aqui a minha caneta. A gente pega uma haste, né? Ou às vezes segura a agulha com a mão mesmo, prende a agulha na ponta e aí você vai fazendo pontinho por pontinho na pele, assim. Então você pega a agulha e vai fazendo pontinho por pontinho, né? E aí é bacana porque o movimento é o mesmo movimento de uma máquina de tatuagem. A diferença é que a gente faz isso à mão, né? E por ser à mão, é muito mais lento. Então a máquina, ela fura você em torno de 70, 100 vezes por segundo. Eu vou furar em torno de 3, 4. Né? Eu sempre gosto de falar isso nos eventos que eu faço, porque a galera vê a agulha e acha que dói. Nossa, dói muito. Não, na verdade ela dói menos. Porque além de furar menos vezes por segundo, né, enquanto a máquina fura muito rápido, eu vou fazendo pontinho por pontinho devagar, eu tenho a sensibilidade de saber a espessura da pele, a resistência dela, então eu consigo dosar o peso da mão em cada ponto.
Então, por exemplo, eu vou fazer um traço aqui, eu sei que essa parte é mais fina do que essa parte. Então, aqui eu posso ir mais leve, aqui eu fico um pouco mais pesado, né? Então, a gente tem isso. E essa técnica é totalmente manual, que machuca menos a pele, cicatriza mais rápido. A minha cabeça toda foi tatuada nesse estilo, acho que desse lado dá para ver melhor os traços aqui. O problema é que ela demora mais. Então, por ser mais devagar, ela vai demorar ali o dobro do tempo, mais ou menos, assim. Então, de cada lado da minha cabeça foram 20 horas de trabalho. Né? Esse lado foram 20 horas, esse lado foram 10, mas ainda falta 10 para terminar. E por que eu falo que ela é milenar? A gente tem a múmia de Otzi, que é uma múmia que foi encontrada em Otzi, que é próximo a um lago, numa montanha entre a Áustria e a Itália. E por muito tempo, eu fui, na verdade, rever isso ontem, e eu achava que ela tinha 3.500 anos, 3.000 a 3.500 anos. Só que ela tem 3.500 anos antes de Cristo. Então, hoje ela já está completando seus 5.000, 5.500 anos ali. Botar em torno de 5.200. E isso aí é antes da construção das pirâmides, para você ter uma ideia, né? Da possível, então, possivelmente ele foi antes de qualquer grande civilização europeia. E ele foi encontrado com 61 marcas de tatuagem pelo corpo, usando uma técnica parecida com o handpoke. Né? É uma técnica, dizem que ele usou uma agulha só, um single needle, que a gente chama, né, para fazer, mas ele tem 55 marcas espalhadas pelo corpo. E o mais interessante é que essa tatuagem que ele tem, essas 61 tatuagens que ele tem, são tatuagens que estão em pontos estratégicos de dor, de acupuntura, porque ele sofria de artrite e artrose. Então ele fez tatuagens em pontos de alívio. Quando ele pressionasse, quando ele perfurasse ali com alguma agulha, aliviava a dor dele. Então é uma tatuagem medicinal. Isso eu acho bem bacana também, que a tatuagem ela foi ao longo das eras ritualísticas, medicinais, e há relativamente pouquíssimo tempo, a gente está falando aí, sei lá, 100 anos mais ou menos, que ela passou a ser uma coisa mais estética, né? Com a introdução das tatuagens na Itália, na Europa, na Inglaterra. Então ela é uma técnica bem bacana, assim, que é muito gostoso de fazer. Sinceramente, assim, eu acho muito gostoso de sentir a dor, sabe, do handpoke. Ela é diferente, ela é mais pausada, não é aquela dor constante o tempo todo. E também a galera confunde muito com outras duas técnicas, que é a técnica de tatal, que é a técnica da Polinésia, Nova Zelândia, Filipinas, Havaí, aquela região, que é uma técnica onde a agulha fica na ponta de uma haste, assim, tipo, formando um L, e a pessoa vem e fica batendo na pele, e ela vai tatuando dessa forma. Tanto que o nome tatu veio desse som, do tatal, que é tatal, tatal, tatal. E aí, quando o cara viu, ele pegou o nome e criou a onomatopeia por nome do estilo, da técnica que é tatuagem. E a técnica japonesa, que é o tebori, que é uma técnica que aí é uma haste longa, com uma agulha na ponta, aí a pessoa puxa a pele, apoia aqui e vai fazendo dessa forma, assim, na pele, sabe? Direto na pele. Também é uma técnica que a galera confunde bastante e me pergunta muito, né? Ainda bem que você mostrou essa diferença. Eu também, quando eu comecei a ver coisas de tatuagem, logo no início, assim, que eu me interessei, eu acho muito legal a tatuagem. Apesar de eu ter problemas, assim, dermatológicos que me impedem, às vezes, de acho que ainda não vou conseguir fazer devido a isso, né, por causa Uhum. essa questão, né, dermatológica, mas é, eu acho interessante porque eu pensava que doía muito em vez da máquina, mas é o contrário. E tu me É, falando isso, é são, bem interessante essa diferenciação das técnicas. são duas coisas que eu recebo em evento muito, né? Porque eu faço, por exemplo, eu vou para ter um evento medieval agora, no início de abril, em BH, no Ostara. Vou depois para Ouro Preto fazer evento. Como eu viajo muito fazendo evento, e eu só faço, nos eventos, eu só faço essa técnica. Eu não faço com máquina, né? Então eu vou todo caracterizado, vou com a minha roupa histórica e tal. Há duas coisas que a galera acha muito. Primeiro, que dói muito, porque a galera vê a agulha. Né? Na máquina você não tá vendo a agulha, você não tá vendo o movimento. Uhum. Né? E aí a galera vê aquilo e fala, meu Deus, bárbaros, pessoas, né? Mas não. E outra coisa que a galera acha que é rena. Sei lá, de 10 pessoas, pelo menos 6 perguntam se é rena. Porque não vê a máquina de tatuagem, não vê barulho e não vê a pessoa sofrendo. Não vê a pessoa sentindo dor, fechando a cara, tal, vê a pessoa ali conversando, dando risada. Então é muito bacana de ver essa reação, assim. Às vezes eu tô tatuando, eu ouço a pessoa de longe, bem baixinho, assim, mas é de verdade?
Aí outra fala, não, acho que é de rena. Não, é de verdade. Eu só falo, não, é de verdade, gente. Pode chegar perto, pode ver. E a galera fica ali curiando, bem curiosa, né? Vendo as coisas e tal. Ah, que legal. Nossa, bacana. Eu acho interessante que agora eu vou muito em Ouro Preto, né? Tá tendo agora festivais para lá, né? Você vai em Ouro Preto sempre? Estou sempre. A gente de vez em quando tá lá, né? Em Ouro Preto e São Paulo, assim, um lugar que eu Ah, que bacana. gosto bastante. Então, eu acho interessante que está chegando o evento para lá, fugindo assim um Uhum. pouco, está chegando Em evento para Ouro lá, Preto agora, e eu acho legal esses eventos que tem essa. tá crescendo essa temática, né? A temática medieval em si tá crescendo. Eu não diria temática nórdica, viking especificamente, mas o cenário medieval, no geral, tá crescendo bastante. De certo modo, eu acho muito bacana, até pra galera que vai mais naquela coisa meio fantástica, de usar roupas fantásticas, asinhas de fada, orelha de elfo. Eu acho esse pessoal muito bacana, porque eles estão lá para se divertir. Mas isso também é uma porta de entrada enorme para a galera que quer fazer uma parada mais histórica e tal. Né? Eu já vi muita gente falando que eventos com pessoas usando orelhinha de elfo não é um evento medieval legal. Mas, tipo, gente, a galera tá se divertindo, sabe? Deixa a pessoa ser feliz. Eu comecei usando uma roupa não histórica para poder entender o histórico e ir atrás disso depois. Né? Em Ouro Preto vai ter no primeiro final de semana de julho. Acho que é 6, 7, 8, se não me engano. Sexta, sábado e domingo. Na verdade, é em Santa Rita de Ouro Preto, que é um distrito. Vai ter o Prosa Cortante, que é um evento de forja medieval que está completando 10 anos agora. E eu tô lá desde a última edição, a gente vai lá tatuar sempre. Com as roupas e tudo mais, a gente tá lá. É um evento bem bacana, assim, no meio do mato, então é bem bacana. Se você estiver por lá nessa época, te recomendo ir lá, que vai ser bem, bem bacana. Ah, que legal. Nossa, já fica até a dica aqui para se alguém estiver Sim, assistindo também no canal, quiser ir lá, o Breno vai estar lá tatuando com o tô pessoal. sempre por E aí. é verdade, bacana isso. E, Breno, queria também te perguntar o seguinte: a gente estava falando sobre os estilos, né, de arte, sobre essa questão de como fazer a tatuagem. E, assim, como que tem, né, essa questão, por exemplo, da gente fazer a questão dos mínimos detalhes? Como é que é possível a gente fazer também, às vezes, aqueles micro detalhes que a tatuagem nórdica traz, né? Se às vezes a pessoa pede, sei lá, eu quero o pedaço do navio de Osberg no meu braço, digamos Sim, assim. Aí como é que tu vais organizando para poder fazer esses micro detalhes? Porque o difícil são os micro detalhes, muitas das sim, vezes, nessa sim. estilo de arte. Aí eu já venho muito da minha outra formação ali, né, no mundo da tatuagem, que assim, tá sendo um passo natural. Eu tô há 3 anos na arte nórdica, então, né, que eu estudo. Tô há 1 ano e meio aí, 2 anos que eu faço realmente arte nórdica. É, Só que eu estou cada vez mais nesse mundo, mas eu ainda não deixei o meu outro mundo, que é o de microrrealismo, que é o estilo de tatuagem que trabalha com artes, tipo, fazer o rostinho do seu pet, do seu gato, do seu cachorrinho, com 4, 5 centímetros, né? Então são detalhes minúsculos. E aí eu puxo muito disso, até mesmo por essa paixão, por esse estilo, que eu procuro fazer detalhes pequenos em arte nórdica também. Né? Aí a gente vê muito, por exemplo, o tipo de agulha que vai usar. A gente, por mais que tenha detalhe, a gente tenta simplificar a arte, principalmente trabalhando com luz e sombra. Então, às vezes, o detalhe ele quer um traço, a gente só sombrear no lugar, por ser pequeno, já vai entender que é um traço que tem ali, né? Tem essa questão de muito técnica de tatuagem mesmo, o tipo de agulha, profundidade que vai perfurar, o tipo de técnica do handpoke, porque dentro do handpoke você tem outras técnicas também, né? Você tem o poke and scratch, que é o que eu mais uso. Você tem o handpoke padrão, tem galera que faz realismo com esse tipo de trabalho, de técnica. E aí também, obviamente, eu também faço com máquina de tatuagem, não faço só no handpoke. Né? Então, às vezes, tem muito trabalho que é muito pequeno, que aí a gente vai para a máquina, porque o handpoke acaba sendo um pouco mais grosseiro. Né? Porque é a técnica e é a proposta dele, não é que isso é um problema, mas é a proposta do handpoke, é ser um pouquinho, dá para fazer coisas extremamente delicadas, mas você tem a limitação, até mesmo da sua mão mesmo, para daí eu passo para a máquina, mas é bem difícil, normalmente eu faço tudo no handpoke mesmo, e fica bem bacana. E aí é isso, é trabalhar com principalmente contraste e simplificação de arte para poder caber num espaço pequeno, né? Às vezes vou fazer ali o navio de Oseberg, a proa do navio. Tem alguns detalhes ali dentro, tem até uns gatinhos, umas coisas assim,
que é um detalhe muito pequeno que eu não consigo fazer. Eu simplesmente não consigo. Então a gente não faz, né? A gente simplifica, vai perceber que tem um detalhe ali, mas não vai estar definido certinho. Nossa, isso é interessantíssimo. E como que isso eles conseguiam botar na madeira, né? Se a gente tem essa dificuldade. Eu tenho, Para passar para a pele, imagina. assim, eu não, Uhum, não tô aqui, não trouxe aqui, mas tá lá embaixo no quarto lá, que eu tô fazendo uma lira de Kravik. Não sei se você já viu a lira de Kravik, uhum. que é lindo, e eu tô fazendo a minha. Tô seguindo o padrão histórico, fui atrás de uma madeira mais próxima do usado, né, do achado arqueológico e tal. E eu tô fazendo ela à mão, então tô fazendo, se vocês acompanharem meu Instagram aí, que é, depois eu vou até mandar, mas é @hafir_tatu, HAFR_tatu. Você vai ver eu fazendo esse instrumento, então, tipo, fazendo à mão, realmente, com um formãozinho, entalhando ele e tudo mais. Porque, além de tatuador, né, acho que todo mundo que faz a questão que estuda alguma coisa histórica, procura estudar tudo sobre aquilo. Então, eu não parei só na arte, eu gosto muito de madeira, eu tô estudando a parte de madeira e tal. E eu tô fazendo esse instrumento. E um amigo meu que me ajudou a falar esse instrumento, que conversou com vocês, o Marcelo, da Mastermir, ele até falou comigo, ele falou, cara, pra mim, existia micro-retífica na Era Viking. Porque não é possível que aquele detalhe seja feito à mão. Tinha, os caras com certeza tinham micro-retífica. Então, assim, é um mistério, sabe? Mas é muita paciência, é muito jeito, né? Obviamente, com o tempo, a gente vai melhorando a qualidade de entalhe, né? Tanto que tem gente que faz coisas entalhadas hoje em dia com detalhes absurdos, mas é muito jeito mesmo, técnica e paciência pra caramba. E equipamentos extremamente afiados. Uhum. E, assim, quais são os principais desafios também para fazer essa arte nórdica, né? A gente sabe que tem muito entrelaçamento, Sim, muitos nós, figuras, as próprias figuras agarradoras que aparecem em alguns estilos, essas sim, pontas sim. de garra, elas ficam entrelaçadas. Quais são, assim, o desafio para conseguir você Criar não uma arte nova. criar uma arte nórdica? Isso aí eu acho que é muito de cada um. Cada um vai ter o seu desafio ali. Eu, particularmente, deixa eu pensar, o principal desafio que eu tenho no momento não é o nó, por incrível que pareça, o nó, ele parece ser extremamente complexo. Eu não sei como funciona, eu não sei se são os deuses que ajudam, eu não faço a mínima ideia, mas sempre que a gente faz uma coisa qualquer e depois vai juntando, dá certo. Porque tem regra. Você não pode simplesmente fazer um nó ali. Você tem que fazer um nó da forma correta, as ligações da forma correta. O nó sempre tem que ser um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Eu não posso passar duas vezes por cima. Né? Então tem que ser, se uma vez passou assim, a outra tem que passar assim. Eu não posso passar duas vezes assim, ó. Tem que fazer isso aqui sempre. Né? Então tem esses detalhes que a gente tem que prestar atenção, mas é uma das coisas mais, para mim, pelo menos, mais tranquilas de fazer quando é mais solto. Eu acredito que o principal, para mim, seja o encaixe. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa já tem uma tatuagem, eu tenho que encaixar ali no meio. Por quê? Porque daí a gente tem a limitação do espaço. Né? Quando a gente pega uma pele lisa, tipo a minha, assim, parece que eu não tenho muita tatuagem, né? Inclusive essa que foi feita no Handpoke. É uma máscara de Loki, né? Assim, mas quando você pega uma área lisa, é muito fácil de trabalhar porque você tem toda a parte limpa. Mas quando você pega uma tatuagem, você tem que contornar ela. Tipo aqui, tem mais tatuagens, né, nesse braço. Eu tenho que enfiar aqui no meio. Aí você tem que ter esse encaixe. É o que eu mais tenho dificuldade, é realmente de ir encaixando assim, nesse meio. E, estranhamente, de fazer membros. Tipo, pernas de monstros, quando eu vou fazer as serpentes, os dragões e tal. Eu tenho uma certa dificuldade ainda com membros, mas eu já estou trabalhando nisso, inclusive. Isso é bem legal, esse fazer, né, da tatuagem que fica assim, essas voltas e Sim. entrelaçamentos. Então, acho bem interessante. Até como a gente estava falando, né, o livro do Jonas até ensina você a fazer, né, como Sim, fazer ele mostra de cada trançados. estilo, né? Inclusive, para quem está assistindo aí e quer saber mais sobre isso, o livro do Jonas, o History of Viking Age, acho que é isso, né? History of Art, The Anatomy of Viking Art. isso. Ele tá de graça. Então vocês conseguem entrar lá no perfil dele, depois você deixa aí pra galera o perfil dele, você consegue baixar de graça e estudar isso, é bem bacana assim para entender mais e tal. Mas sim, uma coisa que é bem tudo isso que a gente fala na questão de tatuagem, como a gente não tem achados arqueológicos, a gente se baseia na arte. Então tudo que você vê a gente falando tem muito a ver com isso.
E uma coisa que a gente repara muito nas artes é que elas são extremamente anatômicas aquilo que foi colocado, né? Então, por exemplo, eles aproveitam os encaixes e os espaços extremamente bem. O próprio navio de Oseberg, por exemplo, você não vê uma parte ali que não tem um desenho, que não, eles vão encaixando ali tudo, né? Joalheria desse jeito. Eu até gosto de mostrar, que acho que não vai dar para perceber aqui. Acho que dá. Essa pontinha aqui da cabeça, tá vendo que tem esse nozinho? Tipo, não precisava ter. Podia ser outra, podia ser liso, mas não, eles encaixam, né? Então a gente faz esse encaixe da mesma forma que era feita nas artes, que a gente encontra nas artes, né? Então é se realmente aproveitando cada espaço para ter uma coisa fechada, né? Então isso é uma coisa que eu acho, uma das coisas que eu acho mais bonito na arte viking é isso, é esse encaixe, esse aproveitamento do espaço que tem. Ah, bem legal. E um outro detalhe é a questão da coloração. Às vezes as pessoas pedem a questão da cor nesse estilo de arte. Como conciliar a questão de cor, né? A gente sabe que tem uma questão de cor, de padrões de cores que existiram mesmo na Sim, época, sim. e tem É, as cores que são, digamos assim, mais atuais de agora. Mas como que é que a gente concilia dar cor a uma coisa que às vezes a gente não sabe qual era a cor, mas a gente. aí a gente tem, por exemplo, as questões de arte, né, mesmo. Na época, você tinha uma gama pequena de cores até, né? Porque era tudo com base em pigmento. Então, as principais que você ia ver eram vermelho, que não era um vermelho tão vivo, era um vermelho um pouco mais escuro, amarelo também, um tom mais escuro um pouquinho, verde, verde musgo, né? Um tom de lilás ali, de azul, uma coisa mais fechada também. Mas você não tinha uma gama gigante. Alguns casos de laranja e tudo mais. Então, quando a gente tenta fazer uma arte mais tradicional, a gente vai por essas cores mais utilizadas na época, que a gente vê em roupas, pinturas, né, em peças mesmo de algum objeto, alguma coisa, a gente se baseia mais neles. Porém, a gente também entra na questão neonórdica, que aí você pode usar qualquer cor, de qualquer jeito, que ali vai, né. No geral, meus clientes gostam muito de tatuagem preta, que eu acho que é uma coisa muito... Eu particularmente amo colorido, mas eu acho que é uma coisa muito do estilo de arte nórdica, a gente tem essa estética mais preto e cinza mesmo, né? Mais preto com uma sombra, né, mais pontilhada, mais só preta mesmo e tudo mais. Eu, particularmente, gosto sempre que possível de colocar um detalhezinho vermelho, porque eu acho que fica bonito. Mas coisa mínima também. Aí é aquilo que a gente fala, é a licença poética de cada artista, né? Sempre que, por exemplo, vou fazer uma arte que tem uma inscrição rúnica, eu gosto, às vezes, de colocar. Uma vez eu fiz um Hugin Munin no braço, assim, de um cliente meu, um amigo meu, e a gente escreveu os nomes deles, né, em rúnico. E aí a gente fez em vermelho. Então, uma vez eu fiz um dragão na perna de uma moça, e aí os beads, né, que são as braçadeirinhas que prendem alguns nós muito específicos, eu fiz em vermelho também, né? É muito mais para tatuagem, em questão, levando em consideração a questão artística, é muito mais tranquilo. Você quer fazer uma coisa mais histórica, você usa esses tons mais utilizados na época, vermelho, verde, amarelo, tal. Você quer fazer uma coisa neonórdica? Fica à vontade, entendeu? E aí, obviamente, você pode também pintar uma tatuagem toda de colorido, fazer como se fosse uma tapeçaria, um quadro, né? Também tem essa liberdade artística de falar. Pelo lado histórico, a gente teria que usar somente um preto ou, no máximo, um verde muito escuro, porque é o que a gente tem do Ahmed, né? Que é esse tom de preto esverdeado, um verde escuro. Nossa, bem interessante. E essa questão, né, a gente tem muita questão simbológica, né, dos símbolos, aquela questão de você usar, como é que eu posso dizer, fazer as runas, como você falou, botar o martelo de Thor, a triqueta, Uhum. o Skellum, diversos elementos que são Abu, relacionados. Então, são vários elementos que fazem parte, né, desse processo da tatuagem. E, assim, para a gente poder, por exemplo, com a questão da escrita única, é necessário a gente conhecer o próprio Náutico Antigo, como falar, ou a gente vai usando com base no nosso e vai escrevendo? Como é que é esse processo para poder fazer então, eu na minha linha de arte, né? Por exemplo, diferente do Dugan, o Dugan ele já faz parte ele é praticante da religião, né? Ele
faz runologia, né, ele já consegue fazer uma questão mais religiosa, por assim dizer. Então ele vai conseguir fazer uma Galdestafur, uma Bindunner, um símbolo de magia, coisas do tipo. Eu vou muito pelo lado histórico, até mesmo por questões filosóficas minhas mesmo, tá? Não é, não tenho capacidade. Não, estudar muito a gente consegue, obviamente. Mas eu vou muito pelo lado histórico. Então, em questão histórica, as runas, eu vou, obviamente, fazer Mjolnirs, vou fazer, né, alguns outros símbolos, porque são símbolos arqueologicamente que foram encontrados e tudo mais. Né? A questão de inscrição única, eu particularmente acho um tanto quanto tem que ter uma certa delicadeza, eu diria, um certo cuidado para fazer, né? Um tanto quanto complexa. Essa é a palavra que eu estava buscando. Por quê? A língua nórdica, o nórdico antigo, eu vou usar o islandês antigo, que é o que eu sou mais familiarizado. Ele é um alfabeto, uma língua fonética. Ela é diferente do nosso alfabeto, né? O alfabeto deles era fonético. O nosso, a gente tem a letra A, ela é uma letra A. Aí você pega uma runa, ela não é uma runa tal, ela tem um som, ela representa um som. E por ser uma estrutura linguística diferente, o nosso vem do latim, o nórdico antigo vem do proto-germânico, né? A gente não consegue, por exemplo, pegar uma runa, essa runa significa o nosso A, essa runa significa B, essa C, essa D, né? A gente não consegue fazer isso, porque não vai permitir gramaticalmente falando, né? Então, para fazer uma inscrição rúnica, hoje em dia, a gente tem que estudar a língua, então tem que estudar nórdico antigo, tem que estudar sobre runas em si, né? Porque são N tipo de runas. Você tem, por exemplo, o Elder Futhark, que é o mais antigo, que você encontra vários fragmentos, mas você não tem achado suficiente para conseguir reconstruir a língua. Você tem o Younger Futhark, que é o mais utilizado para a escrita, que também é um erro que a galera vê muito, de querer escrever as coisas em Elder Futhark. Mas não é assim que funciona, né? Simplesmente vou ali escrever. Não, porque não tem estrutura o suficiente encontrada para reescrever a língua. Diferente do Younger. O Younger Futhark, que é o mesmo utilizado durante a Era Viking, a gente encontrou achados arqueológicos suficientes para construir a língua de novo. Então a gente consegue escrever coisas novas, a gente consegue escrever tudo, né? A gente consegue, dá para falar, dá para conversar tranquilamente em nórdico antigo. Então, para escrever esse tipo de algo rúnico, tem que ser em islandês antigo. Porque, usando o Younger Futhark, por exemplo, porque o islandês antigo é a língua que vai dar o suporte para escrever as runas. Se eu quiser falar em português, eu não vou conseguir o mesmo suporte para as runas. Breno, então você está me dizendo que você não consegue escrever meu nome, que é Pedro. Consigo. Porém, a gente usa um outro sistema rúnico, que a gente já vai usar, por exemplo, o Midaldarunir, que é o sistema rúnico que foi criado durante a fase de cristianização ali, durante a fase do pós-era viking já, né, no final da era viking ali, mais ou menos, que ele aceita palavras do latim. Ele foi criado justamente para esse fim, de pegar palavras que vêm de origem latina e escrever em rúnico. Então, por exemplo, quando eu vou escrever, há um tempo atrás eu escrevi Tiago, que era o nome do filho do casal. Eles queriam escrever Tiago. A gente utilizou o sistema rúnico do Midaldarunir. Um cliente meu queria fazer 2 faixas de runa assim em volta do braço de uma frase em latim. Aí a gente usou o Midaldarunir, que é o sistema certo, né? Aí uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar trechos mesmo. Por exemplo, na minha cabeça tem um trecho do Havamal, né? Que para quem não sabe, é um texto antigo é um poema, mais ou menos a estrutura de um poema com 162 versos, eu acho. Acho que são 162 versos que fala 167, enfim, que fala sobre regras de boa convivência, por assim dizer, né? E aí eu gosto de usar esse tipo de texto para escrever as runas. Então, por exemplo, um cliente meu veio falando, eu queria escrever tal frase, né? Quero escrever que, por exemplo, no meu caso particular, eu quero escrever alguma coisa relativa à morte, alguma coisa relativa ao que resta depois que a gente morre. Aí você vai lá no Havamal, por exemplo, você tem esse texto, que é o que eu tenho tatuado na cabeça. Que aqui está escrito a reputação nunca morre daquele que conquistou boa fama. Que é o verso 67, se eu não me engano. 66, 67. Ou 76, 77.
E eu gosto de usar isso, essas referências históricas, de novo, indo pro lado histórico, né, sempre. E principalmente porque eu estou estudando nórdico antigo tem 6 meses, eu não raspei nada ainda, estou muito no início. Nórdico antigo é uma das palavras mais difíceis, é uma das línguas mais difíceis de aprender, né? Então, para você escrever rúnico, você tem sim que saber o nórdico antigo, né, para poder escrever de forma correta. Obviamente, a gente tem ali uma questão de muita confusão com as runas, porque tem um sistema rúnico que ele tem a mesma quantidade de caractere que temos no nosso alfabeto, né, que são 27, eu acho. E aí a galera deu essa confusão e começou a trocar letra por runa, mas não é dessa forma. E é isso. Você quer escrever uma coisa latina? Procura o sistema rúnico correto. Ainda assim tem suas regras gramaticais, então tem que estudar regra gramatical, que é o que eu mais vejo em tatuagem nórdica, é erro ortográfico, né, por assim dizer. De a galera realmente ver ali, pô, quero escrever amor. Vai lá e pega uma runa que tem som de A, uma runa que tem som de M, uma runa que tem som de O, uma runa que tem som de R, sabe? E aí tá escrito amor, mas não tá escrito amor, porque tá em rúnico, rúnico não é assim que se escreve, sabe? E aí é muito dessa forma, assim. Aí tem a galera que defende que, não, pode escrever sim, tá tudo bem. Tá, você pode, mas é a mesma coisa que você escrever em chinês, ou japonês, né, ou o sírio também, o sírio, acho que é linguagem síria, que é os símbolos, que é um outro sistema também de escrita, né, que não usa o nosso ABC da vida. É a mesma coisa que você escrever aquilo ali, nem sempre letras soltas não formam palavras, como diz uma moça que ela faz tradução de sírio. Nem, né? Então, é muito delicado essa questão de inscrição única. Aí vai muito de cada um. Eu, muitas vezes, tenho que pedir ajuda, tenho que ir com quem sabe fazer, porque eu não tenho o suficiente ainda para falar e para escrever de forma livre, né? Não sei Ah, se respondeu, mas é não, isso. respondeu. Perfeito, muito legal. E, assim, para a gente finalizar, queria te perguntar como que a gente monta figuras, por exemplo, humanas e animais, digamos assim, nesses estilos, né? Como é que... Porque a gente sabe que alguns animais têm e algumas figuras humanas também foram representadas na Era Viking, mas quando a pessoa, por Uhum. exemplo, pede, eu queria me representar, queria representar meu animal, alguma coisa assim, como é que a gente consegue montar, assim? Tem a gente se baseia num estilo já existente, tentar montar uma coisa que era da época. Como é Sim. que é possível a gente transformar, fazer isso? Então, nesse caso, a gente tem achados arqueológicos, até mesmo os pingentes. Acho que você tem um pingente de uma valquíria, se eu não me engano, que eu lembro de Tem. ter visto uma live sua. A gente pega esses pingentes, tem desenhos também, né? Tem desenhos de pessoas. A gente pega em pedras rúnicas, em pingentes, em tapeçaria, né? Em talhes de madeira, e a gente trabalha em cima daquilo. Então, eu, por exemplo, estou fazendo um estudo agora particular para eu desenvolver melhor as minhas figuras humanas na arte nórdica, que é justamente pegar essas referências históricas e aí, por exemplo, eu quero fazer eu, né, que eu tenho um moicano, que ele vem até aqui atrás, tenho uma barba grande, não tem uma pessoa com essa característica naquela época. Mas eu tenho, por exemplo, a Valkyria, até mesmo acho que a Valkyria que você tem, que ela tem tranças aqui assim, na lateral da cabeça. Então, normalmente o que eu faço? Eu coloco as tranças na parte de cima do meu cabelo, né, para mostrar que aqui tem um cabelo, que é trançado normalmente, né? A barba também, a gente tem referências históricas, então a gente usa dessas referências para criar. A mesma coisa com animais, né? Muitas vezes, eu quero representar o meu cachorro. Tá, a gente consegue, né? Mas aí a gente vai ter que pegar essas referências históricas e criar. Ou então, usa a arte neonórdica. Também é um jeito, que é uma coisa que eu gosto de defender. É, por exemplo, às vezes vem as pessoas tatuar Fenrir comigo, né? E na arte nórdica, a gente não vê tantas referências de Fenrir enaltecendo ele. Porque ele era um ser humano, ele era um ser que ele é o causador, ele, né, mata, ele tá no causador no Ragnarok também, né? Ele não causa diretamente, mas ele tá ali lutando contra os deuses no Ragnarok. Então você não tem eles não tinham esse apreço por ele. Então, normalmente, quando ele é retratado no momento que ele é preso, na batalha dele, né, no Ragnarok contra Odin, né, ele mata Odin. Então, tipo, porra, como é que você vai representar o cara o ser que mata o principal deus? Mas hoje em dia a gente não tem essa visão, né? Até mesmo os próprios berserkers. Os berserkers, eles não eram guerreiros
incríveis e legais. Tem uma visão muito romantizada disso. Eles eram pessoas que foram afastadas da sociedade por algum motivo, né? Porém, é o que eu falo, a gente não é viking, a gente não tá morando naquela época, então tudo bem ter essa liberdade, desde que a pessoa saiba que era dessa forma, né? Então, quando alguém vem fazer isso para mim, eu conto a história, eu falo, ó, é desse jeito, era retratado assim, dessa forma. Vamos fazer? Vamos. Beleza. Por mim, ótimo, vamos fazer, porque a pessoa já tem o respaldo de como era, né, a questão histórica, que acho que é meio que eu considero uma obrigação para mim falar isso, informar, contar essa parte de história, né, e principalmente por questão de filmes e tal, o Norseman, que é um filme incrível, mas aí, enfim, e aí a gente consegue representar baseado nisso. Então, por exemplo, o neonórdico vem muito disso. A gente não consegue representar animais de frente. Você não tem desenhos de animais de frente, né, nas artes tradicionais. Porém, no neonórdico, você consegue fazer um animal de frente, porque ele dá essa liberdade artística. Então, a gente vai muito encaixando conforme aquilo que precisa, sabe? Então, beleza, quero fazer uma arte extremamente histórica. Vamos pegar essa pedra rúnica. Ah, seu cabelo é um pouquinho diferente, muda essa característica aqui do cabelo, mas mantém o resto. Quero fazer uma coisa mais moderna. Pega o neonórdico e vai dar para fazer tranquilamente também. Ah, bem legal. Isso é porque a gente tem, né, as figuras bem minimalista, né? Por exemplo, tapeçaria de Overhockdal, tapeçaria de Uzbek, são tapeçarias que Sim, trazem essas às vezes, figuras de animais ou de pessoas, pessoas que às vezes. Aí é bem simples, o nariz é simplesinho, o cabelinho é bem. É uma bem, coisa assim, bem bem, básico. bem básico em Muitas termos vezes de limite. nem tem o desenho de uma barba, é só um traço reto e depois Isso, sobe, só contornando assim mesmo, isso. sabe? Não tem pelo nem nada. Isso, que é muito das pedras da Sim, ilha da Gotlândia, a gente vê muito isso nas estrelas da sim, as ilha da pedras Gotlândia. únicas têm. Isso é bem legal. E E assim, aí, pode pode falar. falar. Não, não, eu ia falar que essa questão que eu até comentei, né, de berserkers e coisa do tipo, que tem uma visão extremamente romantizada. Na verdade, a visão que a maior parte das pessoas tem são uma visão inglesa, né? Uma visão dos povos ingleses quando tinham esses encontros, né, com os nórdicos. Então, muita gente acha que eles são bárbaros. Não, os caras eram os mais limpos da Europa, da Eurásia, né? Os mais limpos da Eurásia na época. Os mais, para mim, um dos povos que aí, opinião minha, que tinha mais afinidade e cuidado com questão artística, né? A gente pode, por exemplo, os Scalds, que tem são os guardiões da palavra, né? Os guardiões da tradição. Pô, os caras só falavam, basicamente, poética, de forma poética o tempo todo, sabe? Tipo, era um cuidado artístico muito grande. E o que a gente vê muitas vezes em representações como a série Vikings, por exemplo, que eu adoro a série enquanto novela. É uma novela muito boa. Questão histórica deixa muito a desejar, mas em questão de novela, eu acho uma série bacana. Não consegui assistir até o final, porque ficou muito grande para mim, mas eu achei bem bacana até a parte que eu vi. Só que isso traz uma visão muito romantizada e muito errada de como é. Aí a gente tem uma das coisas mais lindas já feitas atualmente, que é O Homem do Norte, que é aquele filme incrível, que Sim. tem um errinho aqui, outro ali, porque é impossível ser totalmente correto, mas tem muitas coisas históricas e corretamente históricas, a representação das roupas, da cultura, né? Por exemplo, o meu pingente, o broche que eu uso para prender a minha túnica, tem um igualzinho no filme, porque o meu foi baseado num achado arqueológico e o deles também foi no mesmo achado, né? A questão de não ter tatuagem no filme todo, né? Na verdade, tem um cara que tem tatuagem, não sei se você reparou. Tem uma pessoa que tem tatuagem. Tem. No final do filme, tem um moço no barco que você vê aqui, assim, ó, Isso, umas isso. runas. Você Ele vê mesmo, uma leve eu já estava querendo rude. lembrar quem era. É, Bem no final do filme, ele aparece, tipo, 5 segundos, nem isso, com uma runinha aqui, assim. Mas dá para isso. entender por quê? Porque esse cara viajava, né? E todos os povos em volta do, dos povos nórdicos tinham tatuagem. Né? Provavelmente, inclusive, a gente sustenta que os nórdicos tinham tatuagem por conta disso, porque todos os povos em volta tinham, porque os povos citas tinham, e eles tinham muito contato com os povos citas, provavelmente veio de lá, ou veio também do Egito, coisas da região ali do Mediterrâneo, né? E aí a gente vê o único cara que tem tatuagem, que é o cara que viaja para outras terras. Isso eu acho É, bem bacana de ser representado.
Mas no geral, assim, o filme é muito bom, exceto alguns errinhos aqui, um símbolo fora de época ali, um elmo meio mais, muito mais antigo do que devia estar ali, mas é muito bom. Isso, é verdade. Foi a combinação de vários elementos, né? A própria série Vikings, o Nossos ou outros trouxeram, né, também um pouco dessa Sim. tatuagem, por mais que não ainda como a gente definir como é que era essa questão, mas eles deram, digamos assim, um respaldo de que talvez não ia fugir tanto também, acho que, do que a gente conhece. Acho que se os símbolos estavam em pedras únicas, estavam em estelas, estavam em outras coisas, provavelmente pode ser que haja tido representações na pele referentes ao que já foi representado em outros objetos. E eu defendo também uma questão, aí é uma visão minha, tá? Não tem embasamento histórico nenhum, já para deixar bem claro, que povos têm rituais ao longo dos anos. Né? Então você tem, por exemplo, os povos no Brasil, nós temos tribos indígenas que fazem tatuagem de forma tradicional. Né? Acho que a grande parte, normalmente, elas são pinturas. Né? Fazem pinturas, a pintura fica tipo uma semana na pele, mas é uma pintura. Porém, se a gente analisa povos que tinham o principal povo que tinha tatuagem e que tinha uma ligação com o mar muito alta, que a gente conhece hoje, é o povo, os samoanos, né? Os povos ali da região da Nova Zelândia, do Havaí. Eles têm tatuagens e a ligação com o mar deles é extremamente alta. Eles viviam em barcos, eles viajavam. Tanto que a galera da Nova Zelândia tem a mesma origem da galera do Havaí, que é longe pra caramba. É uma ilhazinha no meio do nada, né? E eles tinham tatuagens. Porque também, aí é uma coisa minha de novo, por que eu acho que também tinha? Se eu pintar e entrar na água, sai. Se entrar na água salgada, sai mais fácil ainda uma pintura. Se eu tatuar, não. Então, talvez fosse uma forma de manter mais a questão ritualística ali, aquele ritual de uma pintura, mais tempo na pele, que é tatuando. Né? E como os povos nórdicos também tinham a questão marítima muito, muito presente, eram os povos que mais tomavam banho, mais limpos e tudo mais, eu acho que isso também é uma coisa que ajudaria a evoluir para a tatuagem ao invés de pintura. Né? Mas aí é uma questão minha, de novo, sem embasamento histórico nenhum. É só a vozes da minha cabeça, por assim dizer. Não, eu acho que pode ter sido alguma questão também ritualística, pode haver, a gente não tem ainda como definir, mas eu acho que pode ter sim uma Uhum. ligação, de alguma forma, em termos de hipótese, né? Sim, sim. Ter tido um momento ritualístico de envolver, fazer tatuar. Isso tem até a série Vikings, ela traz, por mais que não traga a coerência Traz histórica, uma ela traz coisa bem estranha. aquele momento de que, em determinado momento, você fazia uma tatuagem para representar alguma coisa. Tem uma cena que o Aiva manda cobrir a costa para É, representar um pouco da história dele. Então, parece assim que tem um momento que você vai colocando certas tatuagens. O Ragnar vai colocando. eles vai se fechando de É, tatuagem aos poucos ali e tal. Então, também tem muito disso. E ao redor do mundo nós temos tatuagens de forma ritualística, que é o que eu te falei. Tatuagem, ela era ritualística até virar uma coisa, no século passado, uma coisa mais artística. Mas até então ela era ritualística, até onde a gente sabia. Todos os povos faziam por um motivo. Né? Podia ser uma tatuagem para representar uma passagem ou para representar alguma coisa que gostasse, mas a forma era ritualística. Né? Então, na questão histórica de tatuagem, era muito assim. Você não vê povos que faziam, por que você fez um D20? Porque eu gosto de RPG, eu vou fazer um D20 no braço. Não tem isso, né? Isso é uma visão muito contemporânea, muito atual, nossa, muito, muito moderna, por assim dizer. é verdade. Breno, eu queria te agradecer por ter vindo aqui fazer a entrevista. Eu achei Eu muito que legal agradeço. o papo sobre tatuagem. É um assunto que eu gosto bastante. Eu gosto de tatuagem. Eu fiquei sabendo que você também faz desenhos, né? Eu sou Ah, ilustradora e eu, assim, uma paixão imensa também por essa questão, né? Porque eu acho que a questão do desenho acabou me levando também a uhum, paixão pela tatu. Eu acho que muita gente também deve gostar, que sim. vai acompanhar o canal, porque é uma forma de arte muito, assim, impecável, né? Você está botando no seu corpo uma coisa que ela tem um significado, uma representação forte para você, então isso é uma coisa, assim, É, que ela impacta. Eu, e eu tem acho bonita a representação da tatuagem. E tem também a questão ali, né, modéstia à parte da gente que procura fazer uma parte mais de recriação, que eu não posso falar que eu sou um recriador, tô começando ainda, tô engateando nesse mundo,
mas que é esse cuidado com a parte histórica, né? E não só na tatuagem, mas grandes recriadores. O Marcelo falou com você aí, acho que tem uma semana, duas. Ele conversou com você, faz um trabalho incrível de marcenaria. O cara é muito foda. Aí já vou também aproveitar para fazer um jabá, se você me permitir. Fique à vontade. Primeiro dos eventos, né, que eu faço, eu viajo por aí fazendo eventos e estou sempre também com a minha roupa histórica, fazendo esse tipo. Nos eventos, eu costumo falar que eu mais falo do que tatu, porque a galera encosta e vai perguntando as coisas e eu vou contando a história, falo como é que surgiu, de onde vem, como funciona, por que tal símbolo é de tal jeito, né? Por exemplo, um símbolo que a galera pede muito para tatuar, acho que é o que mais pedem assim para tatuar, é o Vegvisir, que é a bússola viking, que não é uma bússola, não é viking, né? A gente está falando de uma coisa do século, tipo, sei lá, 1800, século 19, 18 aí. Não representa uma bússola, não é um símbolo de magia islandês, sim, é um símbolo de magia islandês, mas não é uma bússola, não é viking. Mas a galera pede, né? E obviamente não tem problema nenhum a gente fazer, eu faço várias vezes, já fiz, né? Porque também tem a ver com a região ali. Mas aí a questão de parte de histórica, nos eventos a gente sempre leva. Eu tenho grandes amigos que fazem. Então, por exemplo, você tem a Gabi, que é a Frida Weaving, não sei se você já ouviu falar dela. Ah, Gabi. Frida Weaving, o Instagram dela, ela faz card weaving, contas de vidro, ela faz nail beading, essas partes. Não, acho que não Depois eu, conheço. depois eu vou te Ah, passar o arroba dela, mas ela faz essa questão de card weaving, né, que são cintos que a gente tem, os adornados sim. e tal. Mas eu só conheço assim, de quem faça mesmo é o Marcelo e a quem está fazendo é a Uhum, Vicky Trindade, que eu sim. conheço, assim, que faz. A Gabi também faz, ela faz um trabalho incrível, ela faz contas de vidro também, né, que estão, essas daqui são contas de vidro históricas, aí, assim, Ah, que legal. e o legal é que a questão histórica que ela traz, o conhecimento histórico que ela traz é muito foda. Ela, e tem o Maicon também, o Vagante, que fez a minha túnica, também tem um trabalho extremamente, você vê a paixão dele em cada ponto da túnica que ele faz, sabe? E é uma galera que, quando a gente vai em evento, inclusive, para a dica de vocês, por isso que eu comecei a falar disso, quando for em evento, gente, perguntem para essa galera. Perguntem pra gente que tá lá com a roupa, tá fazendo. Porque acho que quem faz isso não faz para vender, principalmente. A gente faz porque a gente gosta e a gente ama falar disso. Junto, a gente fica 6 horas falando disso sem parar, sabe? Eu tava no Rio de Janeiro semana retrasada, foram 2 finais de semana fazendo evento, e eu fiquei falando sem parar o tempo todo, explicando pros outros, sabe? Então é uma coisa que a gente gosta muito. Então, para vocês que têm essa curiosidade, foi em algum evento medieval, vê alguém com uma roupinha assim, pergunta. A gente vai adorar explicar, vai adorar, pode ter certeza, assim, que a parte de recriação histórica nesse quesito é muito mais compartilhar a história do que fazer pra gente mesmo, sabe? Ah, muito legal. Obrigada aí pelas dicas. Vou até pegar uns nomes também para chamar Depois para. eu mando, aí se você quiser postar aí no vídeo. Ah, tá. Não, assim, obrigada, não, porque eu acho muito legal você comentar, né, do pessoal que faz o React, que eu acho assim que é uma coisa assim que ajuda, né? Porque a galera conhece, eles vêm às vezes também aqui no canal, então a Sim. galera conhece o trabalho deles e aí o pessoal fica, nossa. E é o que eu falo, somos as pessoas que fazem, né? Somos poucos as pessoas que se preocupam com essa área. Então é bacana ter essa união, sabe? Realmente estar ali indicando. O Bruno, por exemplo, que faz joalheria lá do Rio também, né? Não sei se você já Uhum. ouviu falar dele, também faz um serviço, Já tem que é aqui no Rio forjador. também. O Vico, inclusive, ele faz umas espadas que, assim, que são... Eu não acredito até hoje como é que ele faz aquilo, sabe? Ele tava Ah, junto com a gente, ele fez algumas coisas, ele fez um isqueiro para mim, né? Uma pederneira para mim. Cara, é um trabalho absurdo, histórico também. O Vico é um puta forjador, assim. E tantos outros, né? Carlos também, né? Tem Dugan, tem o Abel, tem o Marcelo, tem tantas pessoas que fazem, mas são poucas ainda. E eu acho que é bacana a gente sempre se apoiar e se unir dessa forma. nossa, realmente isso é muito legal. Eu gosto bastante dessa parte de recriação histórica e eu acho muito legal você falar, comentar sobre isso e dar dicas para o pessoal, né, que está nos eventos. E então, queria te agradecer mais uma vez, viu? Eu que Foi um agradeço pela prazer da participação. gente falar sobre tatuagem, que é um assunto muito legal. E eu vou só aqui para a gravação, né, para a gente se despedir aqui. Claro.